sobre esse milênio em que uma parte dos santos vão reinar com Deus, vão reinar com Cristo na terra. Então, é importante você saber, em primeiro lugar, que não são todos os crentes que reinarão, mas ali uma parte. Que parte é essa? A parte que é tida como vencedor. Ao vencedor, aquele que guardou a palavra, aquele que vigiou, aquele que perseverou, esse sim vai reinar com o Senhor. Mas no reino, todos os santos, todos os crentes vão estar ali participando. A diferença é que nem todos estarão reinando, ok? Então há uma diferença em participar do reino e reinar com Cristo no reino, ok? Que é esse período de 1000 anos aqui na terra. Em especial, vai acontecer, melhor dizendo, especificamente vai acontecer ali em Jerusalém. O Senhor vai governar a partir de Jerusalém, ali que ele virá no Monte das Oliveiras, vai pisar a planta dos pés e vai estabelecer o seu reino, ok? Então, a partir daquele momento, 1000 anos serão contados, e 1000 anos o Senhor governará nessa terra, onde já não haverá mais injustiça, não haverá mais maldade. Por quê? Porque a trindade satânica estará presa, ok? Não haverá espíritos malignos atuando, agindo. Por que hoje há tanta maldade? Porque esses espíritos malignos, inclusive, Satanás, estão soltos, ok? Eles estão agindo, estão trabalhando, mas no período de 1000 anos, no período do milênio, eles estarão presos. E por isso não terá como ali eles trabalharem e atuarem. Quem vai estar governando é Cristo, juntamente com os santos vencedores, ok? E a parte que não vai estar reinando com o Senhor, dos salvos, dos cristãos, que vão estar ali também no milênio. O que eles vão estar fazendo? Eles vão estar passando por esse período de disciplina. O detalhe, a disciplina, a palavra de Deus, ela não detalha como será essa disciplina, mas diz que eles serão disciplinados, ok? E não serão os santos vencedores, os santos vencedores não vão governar e reinar, como muitas vezes eu já ouvi irmãos dizendo, vão governar e reinar sobre os santos derrotados. Não, ok? Mas vai governar os santos vencedores, nós cremos que vai governar sobre as nações que vão estar no milênio, que são aqueles que, durante o período da grande tribulação, deram ali a guarida, deram ali, suporte para os santos que passaram pela grande tribulação, os santos e os judeus. Então você sabe, vai acontecer ali, antes da volta do Senhor propriamente dita nos ares, vai acontecer a grande tribulação. Antes dessa grande tribulação, uma parte da igreja vai ser arrebatada. Que parte é essa? Os vencedores, que estiverem vivos. Os vencedores mortos vão ressuscitar ao fim da grande tribulação, para passar ali pelo milênio e reinar com Cristo, ok? Então, para que é o arrebatamento? O arrebatamento é uma espécie de prêmio, é uma espécie de galardão que vai ser dado para esses vencedores, ok? Que é poupando esses vencedores vivos da grande tribulação, ok? A grande tribulação vai acontecer, esses santos vencedores que estiverem vivos são tirados para não sofrer a ira do grande dragão, juntamente com ali o anticristo, o falso profeta. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Ok? No cursão você vai ter tudo isso com muito detalhe, com mais detalhe. Eu só estou fazendo aqui um resumo, algo bem superficial, só para você ter uma ideia. Então a primeira coisa que vai acontecer, que nós estamos prestes a vivenciar, que é a grande tribulação, mas antes disso vai acontecer o arrebatamento, vai ser aquele desaparecimento dos crentes, ok? E não são todos os crentes, são os vencedores. Os que ficarem vão passar pela grande tribulação, que são 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai fazer um pacto de paz com Israel. Só que no meio, ele quebra esse acordo de paz e começa a perseguir todos os cristãos, judeus, todos que estiverem na terra professando um Deus que
que não seja Ele, a adoração não seja voltada para Ele. Os irmãos estão acompanhando, amém? Ok? Então, ao final dessa grande tribulação, os santos vencedores já foram tirados antes dela começar e já estão diante do trono do Cordeiro. Ao final dos 7 anos, ok? E os 3 anos e meio final da grande tribulação, o Senhor vem nos ares, montado num cavalo branco, ok? E juntamente com ele vem um exército. Quem é esse exército? Os santos que foram arrebatados, os vencedores. Vem com ele nos ares, ok? Então, da mesma forma que ele foi, ele virá. Só para você lembrar, como que o Senhor foi? Ele tem a última ceia com os santos, os apóstolos, os discípulos. Ele se ausenta da presença dos discípulos, ele vai caminhando e no Monte das Oliveiras, o que ele faz? Ele é assunto até as nuvens. Os olhos viram, mas depois das nuvens para o trono ninguém viu. Então teve um momento visível na ida e um momento invisível. A volta também terá o visível e o invisível. Então primeiro é o invisível. Qual é o invisível? Até as nuvens, que é onde os santos vencedores são arrebatados. Depois ele vem das nuvens para o Monte das Oliveiras. Todo olho verá. A Bíblia diz, ok? Todo olho verá, haverá sinais precedendo. Então, das nuvens ao Monte das Oliveiras, é o momento visível que o Senhor vem, que é o final da grande tribulação, amém? E ali então, agora, ele vai estabelecer o seu reino, o milênio. 1000 anos de paz nessa terra. É aprisionado Satanás, a trindade satânica, o falso profeta, o anticristo, ok? E agora o Senhor começa a reinar. Mas antes disso, quando ele vem, todos os crentes de todas as épocas, os santos de todas as épocas, ressuscitam. Os vivos que estão ali, que suportaram a grande tribulação, conseguiram escapar do anticristo, não foram mortos, muitos serão mártires, vão morrer, todos esses vão ao encontro do Senhor nos ares, de maneira visível. Nem os vivos não precedem os mortos não precedem os vivos, todos juntos, se encontram com o Senhor nas nuvens. E então ele estabelece o milênio e começa 1000 anos de paz. Ok? É o reino. É aquele momento que você vê lá em Isaías, que uma criança enfia a mão na toca de um basilisco, que é uma espécie de réptil peçonhento, e nada de mal acontece. Ele brinca. O boi pasta junto com o leão, porque agora todos os animais são herbívoros, não tem mais carnívoros entre eles, ok? Aquele que morrer com 100 anos, a Bíblia diz que vai morrer novo, vai ser novinho. Então é um tempo que, de novo, voltará aquela longevidade, um tempo de muitos anos de vida, é esse período do milênio. Talvez você já deve ter recebido alguma visita na sua casa de algum testemunha de Jeová, e eles entregam uma revista chamada Sentinela. Lá eles mostram esse momento. Eles mostram ali e falam que é o jardim. Esse é o período do milênio que Isaías descreve, que é um profeta messiânico e que fala a respeito do fim. Ok? É aquele momento que você vai ver, e aquilo será na terra, não é no céu. Depois dos 1000 anos é que haverá então a eternidade, que também não é no céu, como muitos pensam, ok? Novos céus e nova terra. Desce a Nova Jerusalém, que é aquela cidade quadrada, ruas de ouro, bonita, ela desce. E a terra, ela não fica na terra, mas ela fica na órbita da terra suspensa. E ali haverá a eternidade. Porque a terra não haverá mais, ok? Ela será destruída, o mar não existirá mais, mas novos céus e nova terra estarão suspensos na órbita. Os irmãos estão entendendo? É assim que vai acontecer. Mas, quando nós falamos a respeito desse assunto, é importante você entender que, se você não tomar a palavra de Deus de maneira profética, você não consegue entender muitas coisas. Qual que é o problema de muitos crentes? Eles tomam a palavra de Deus apenas de maneira pessoal e histórica. A palavra de Deus precisa ser abordada de maneira pessoal
que é aplicação prática na minha e na sua vida, mas ela também precisa sim ser aplicada de maneira histórica. Não podemos negar o que aconteceu, ok? Todos os fatos que a Bíblia descreve, que ela narra, ok? Os mais de 40 autores ao longo de todos esses anos onde a Bíblia foi escrita, inspirada por Deus, ok? Então nós temos essa questão histórica, mas nós precisamos entender que existe também o enfoque profético. Muitas dessas coisas que acontecem são sombra, são sementes de coisas que vão acontecer. E algumas dessas coisas elas já aconteceram de maneira literal, natural, mas que também acontecerá no futuro, no que diz respeito, por exemplo, à volta do Senhor, ali podemos dizer o milênio, por exemplo, podemos falar a respeito do abominável da desolação. Já houve um momento que houve uma profanação, historicamente falando, mas não é o abominável da desolação que o Senhor profetiza a respeito dos últimos dias, mas já houve esse advento, ok? Então, nós vamos ver muitas outras coisas acontecendo na Bíblia, que de fato, elas vão ainda ter um desfecho, e ainda vai ali acontecer algo, como por exemplo, ali esse período em que a igreja, né, os judeus, por exemplo, a diáspora, que acontece no ano 70, ela acontece, os judeus são dispersos, em 1948 eles voltam, e diz que até que os judeus voltem para sua casa, os gentios, é o tempo dos gentios, e eles estão pisando lá. Só que essa profecia ainda não se cumpriu plenamente. O enfoque profético ainda não se cumpriu plenamente. Está ainda acontecendo, está em vigência. Voltaram em 1948, Israel voltou a ser ali a casa dos judeus, ok? Mas ainda tem gentio pisando lá. Até hoje. Então essa profecia ainda vai se cumprir completamente. Ela não se cumpriu, ok? Só vai estar cumprida plenamente quando os muçulmanos, ou melhor, nenhum gentil estiver ali. Hoje nós temos os muçulmanos adorando ainda em Jerusalém. Tem a sua mesquita, tem o templo de Omar ali, que é no lugar que é para ser o templo de Salomão. Os irmãos estão entendendo? Vai se cumprir, mas nós sabemos que essa profecia já está em andamento e falta muito, a qualquer momento ela se cumpre, porque só falta a reconstrução do templo, só falta a retirada ali do templo de Omar. Amém, irmãos? Ok? Então é muito importante que você tome a palavra de Deus de maneira pessoal, de maneira histórica, mas também de maneira profética. Ok? E hoje você vai ver muitos sinais proféticos no que diz respeito a esse tempo, o milênio. Então veja, a palavra de Deus, ela é perfeita, você precisa entender isso. Ela é harmoniosa, ela não se contradiz em nenhum momento. Como às vezes as pessoas dizem, na Bíblia há contradições. Não há. A Bíblia é perfeita, harmoniosa, não tem nada nela que de fato gera contradição, não tem um texto que gera ali contradição com outro texto, que entra em divergência, não existe isso, ok? É só erros de interpretação, é só equívocos por parte daquele que está lendo, aquele que está estudando. Ele não pega o contexto ali histórico, cultural, ele não está pegando todo o contexto da situação, ok? E aí ele vem e faz uma afirmação completamente fora, textos isolados, tirado ali do contexto e está sendo aplicada de maneira equivocada. Amém, irmãos? Então, todas as vezes que você olhar para a palavra de Deus, lembre-se de algo: não existe nada nela insignificante, nem um número, nem um nome, nada é insignificante, cada detalhe é importante. Você não pode olhar para falar, isso aqui está por acaso. Não está ali por acaso. Tudo está ali por um propósito. Então, se eu creio, você crê, nós cremos que as Escrituras são inspiradas por Deus, nós precisamos crer que tudo nela é perfeito e foi escrito com um propósito. Jamais está ali simplesmente para constar ou para ficar bonitinho. Ok? Então eu quero mostrar para os irmãos hoje alguns eventos bíblicos
que trazem um sentido profético que muitas das vezes nos passa desapercebido. Por exemplo, o que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. O que Pedro diz ali? Para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia com 1000 anos. Aí muita gente pega esse texto isolado e tenta fazer algumas afirmações. Mas quando Pedro está falando a respeito disso, ele está falando do quê? Da volta do Senhor, que aparentemente está demorando. Alguns diziam que está demorando a volta do Senhor, que eles ouvem isso já há tanto tempo. Então Pedro faz essa afirmação. Vamos ler lá? 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Estavam julgando que o Senhor está demorando demais para voltar. Essa promessa demora demais. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o motivo do Senhor não ter voltado ainda, e que você precisa saber, é que o Senhor está dando oportunidade para aquele que ainda não foi salvo, venha ser salvo. Porque o Senhor é longânimo, o Senhor é bom, o Senhor quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e se renda, seja salvo e seja livre da condenação eterna. Por isso Ele enviou o Filho dEle, por isso Ele entregou o Senhor Jesus para morrer na cruz. Então veja, diante desse texto, nós precisamos interpretar de maneira profética também outros eventos da palavra de Deus que estão linkados. Em 2 João, por exemplo, nós temos o primeiro sinal ali efetuado pelo Senhor, onde Ele realizou o primeiro milagre, foi o início do ministério dEle, foi num casamento em Caná. Ali, então, o Senhor, Ele multiplica, transforma, melhor dizendo, água em vinho, e multiplica também, faz com que aquela água ali fosse transformada em vinho e desse para todos os convidados ali, e não faltasse nada, todos puderam beber, se alegrar e não tiveram falta. Então veja, o primeiro sinal aqui que nós vemos nesse texto foi o terceiro dia. Olha lá, João 2:1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Veja, esse terceiro dia, num primeiro momento, é correto nós relacionarmos ali ao terceiro dia da ressurreição. Mas nós precisamos atentar para o fato de que a volta do Senhor Jesus também vai ser no terceiro dia. Preste atenção, nós já estamos entrando no terceiro dia. Podemos dizer que nós estamos no terceiro dia ou nós estamos entrando. Por que eu digo isso? Você sabe, boa parte dos teólogos estudiosos, eles consideram esses primeiros 2000 anos contados desde a morte de Jesus na cruz. Então o Senhor Jesus morreu com 33 anos de idade. Então existe ali uma contagem, dali até onde nós estamos. O que muitos pensam? A maioria fala assim, 2000 anos atrás, o Senhor Jesus morreu na cruz. Mas pode ser que não foram 2000 anos passados ainda. Por quê? Porque houve uma questão ali no calendário, uma mudança no calendário. E é discutida, você sabe. Temos o primeiro calendário que estava vigorando, era o calendário juliano, do imperador Júlio César. Então, nesse calendário, havia uma diferença para o novo calendário, que aí vem o Papa, vem ali um Papa Gregório, no século XVIII, e o que ele faz? Ele agora estabelece um novo calendário. E desse novo calendário para o calendário juliano, havia uma diferença de 11 minutos por ano. 11 minutos. Que você fala assim, é muito pouquinho, é verdade.
mas que dá uma diferença nesse tempo todo até aqui. Então nós podemos dizer que, de acordo com essa mudança, e se de fato isso aconteceu e essa contagem está correta, nós ainda não chegamos a 2000 anos completos da morte de Jesus até aqui. Podemos dizer que, sem a correção, estaríamos no ano 1992, 1993. Mas com a correção do calendário juliano para o calendário gregoriano, que você sabe é o nosso calendário, é com base nesse calendário que nós temos todas as coisas, aqui o nosso calendário é gregoriano, veja, dá uma diferença de 3 a 4 anos. Então, de 1992 com mais 3, 4 anos, seria 1996. Lembra que eu te falei de 2030? Que é uma data muito esperada por causa disso. 2030. De acordo com essa mudança, essa transição de calendário, nós completaríamos 2000 anos desde a morte do Senhor Jesus na cruz. Aí completa-se 2000 anos. A partir daí, conta-se o quê? Começa a contar o terceiro dia milenar. Então, nós estamos no segundo dia milenar, entrando no terceiro dia milenar. Você está conseguindo me acompanhar? Ok? E eu vou te mostrar muitos outros textos. Espera lá, isso aqui é só para você compreender. E quando eu falar aqui dos textos, você já vai ficar mais ligado, vai ficar mais fácil para entender. Então, passaram-se um dia milenar, 2 dias milenares já está se passando. Por quê? Se está certa essa transição, nós temos mais 4 dias, mais 4 anos, ainda dentro do segundo dia milenar. A partir daí, nós entramos no terceiro dia, e aí a qualquer momento é o arrebatamento da igreja. Então por isso talvez a igreja não foi arrebatada, porque ainda não deu os 2000 anos. Possível, mas não, o arrebatamento não depende desses 2000 anos. Mas quando o Senhor fala da volta dele, depende dos 2000 anos serem passados. Você está entendendo? Por quê? Porque ele diz que ele volta no terceiro dia. Agora, se vai ser no começo do terceiro dia, no meio, no final, nós não sabemos. Mas dá a entender pela palavra de Deus que o Senhor volta no comecinho, na manhã do terceiro dia. Assim como ele ressuscita. Estão me acompanhando? Ok? Está claro até aqui para os irmãos? Ok? Então vamos lá. Aí vem, estamos diante dos sinais bíblicos. Mateus 24, o que o Senhor Jesus falou? Para nós nos atentarmos para a figueira. Você já aprendeu que a figueira é quem, irmãos? Israel. A figueira na Bíblia aponta para Israel. Ok? Quando fala-se da figueira, está falando de Israel. Em toda a Bíblia, a figueira sempre vai representar Israel. O Senhor Jesus, ele disse o seguinte: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ele está falando dos ramos se renovarem e as folhas brotarem, de Israel. Quando isso se deu, começou isso de fato em 1948. No momento em que Israel, de fato, é empossado na sua terra, porque eles tinham sido tirados. Houve a diáspora no ano 70, pelo general Romano Tito, onde os judeus foram espalhados por todo o mundo, ok? Mas em praticamente 2000 anos de inverno. Você está entendendo aqui? Quase 2000 anos. É o tempo de inverno que os judeus estão sofrendo. Os 2 dias milenar. Porque no terceiro dia milenar, o Senhor volta para os judeus. Não é para a igreja. É para os judeus. Só que a igreja vai participar. Está agregada. Você vai entender isso. Então no segundo dia, ele passa 2 dias com a igreja. 2 dias milenares. E no terceiro ele vem para os judeus. Então preste atenção. 2 dias milenar de inverno. Em 1948 foi até, inclusive nós tivemos a honra. Foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que diante ali da ONU, aquela coisa toda, empossa Israel na sua terra, ok? Só que, de fato, Jerusalém se torna capital de Israel novamente, lá em 67.
que é na Guerra dos 6 Dias, onde eles vencem 3 nações potentes, poderosas, e eles tomam de volta, e Jerusalém volta a ser a capital. Ali ainda, Israel está regressando, está voltando para a sua terra, mas tem judeus espalhados pelo mundo todo. Então, essa profecia está se cumprindo. Ok? Só não se cumpriu plenamente, porque, irmãos, eu falei, ainda no lugar do templo de Salomão está a mesquita dos muçulmanos, o templo de Omar, a segunda mais importante para o muçulmano. Então, o Senhor está dizendo, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O que é o verão? Os irmãos aprenderam? A volta de Jesus. O Senhor, quando Ele está falando do verão, Ele está falando da volta dEle. Amém, irmãos? Ok? Lucas 21, o Senhor também nos dá outro sinal a respeito de Israel. Ele diz que havia um tempo determinado para Jerusalém ser pisada pelos gentios. Olha lá, que eu já me adiantei, Lucas 21, 20 a 24. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Quando aconteceu isso? 70 depois de Cristo, a investida do general romano Tito, ok? Onde a diáspora aconteceu, os judeus foram espalhados pelo mundo todo. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, já se completou o tempo dos gentios? Não completamente. Por quê? Porque eles ainda estão pisando lá. Ainda tem a mesquita, ainda estão pisando. Jerusalém ainda está sendo pisada por eles. Mas haverá um momento que não vai ter mais isso. Aquele templo de Omar vai ser removido, como nós não sabemos, o Senhor, a Bíblia não explica, mas vai acontecer, e o templo de Salomão será reconstruído. Provavelmente a igreja já foi arrebatada nesse momento, nesse período. A igreja, os vencedores não estarão assistindo isso. Por quê? Porque já o anticristo vai se manifestar. Porque ele vai profanar o templo, o templo é reconstruído, vai haver a profanação, ele coloca o abominável da desolação lá dentro, e aí começa a perseguição, é quando ele quebra o pacto de paz. Provavelmente vai ser diplomaticamente que esse templo de Omar vai sair dali, não sei como, os muçulmanos vão aceitar, mas provavelmente vai ser de maneira diplomática, mas pode ser também por guerra, não sabemos, mas vai sair dali. E esse templo, quando for reconstruído, vai acontecer essa profanação, ok? Então, e assim que essa profanação acontecer, inicia-se então ali a grande tribulação. Até aqui tudo bem, os irmãos estão me acompanhando, amém? Ok? Então, parcialmente podemos dizer que o tempo dos gentios se cumpriu, mas não se cumpriu completamente, ok? Porque ainda é necessário esse templo sair dali, tá bom? Então veja, tudo isso significa que nós estamos às portas do terceiro dia milenar. Ok? Você sabe que existe já planos, e isso há muito tempo, os judeus já estão ensaiando ali os rituais novamente, porque você sabe, não tem templo, não tem sacerdote. Não tem sacerdote, não tem ritual, não tem sacrifício. Então, tudo que um judeu religiosamente costumava fazer, não está fazendo. Por quê? Porque não tem templo. É necessário esse tempo. Então eles já estão ensaiando sacrifícios, matando boi, aquela coisa toda. Já tem todo o mapa ali do templo de Salomão. Tem tudo muito alinhado. Só tem esse detalhe: o templo de Omar tem que sair dali. Essa mesquita, da cúpula de ouro, da cúpula dourada. Ok? Então, mas antes disso acontecer, nós cremos ali pela palavra de Deus, por todos os detalhes que ela dá, que os vencedores vão ser arrebatados. Por isso, a qualquer momento, parte da igreja pode desaparecer. Parte da igreja pode sumir, que são os vencedores, os santos vencedores. Amém, irmãos? Por isso nós precisamos vigiar, como a palavra diz, porque nós não sabemos o dia nem a hora, porque o momento invisível ninguém sabe.
dia e hora. Nós pode ser previsto a volta do Senhor propriamente dita nos ares. Por que pode ser previsto a volta do Senhor nos ares? Porque vai ter sinais precedendo. O sol vai escurecer, a lua vai se tornar ali em sangue, vai ser tomada no aspecto de sangue. Vai ter sinais. A Bíblia diz que todo olho verá. Esse é o momento visível, antes da grande tribulação. Mas ainda assim, a própria grande tribulação e a volta do Senhor nos ares, até que o pacto seja feito, não é possível contar. Quando esse pacto for feito pelo anticristo, a igreja vencedora já foi tirada. Parte dessa igreja. Quando a gente fala igreja, amém? Entenda, todos os santos vencedores. Não tem a ver com denominação. É aqueles que de fato têm olhado para Cristo e para a palavra e não menosprezado, não relativizado. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver. Já viu que vivemos um tempo que os crentes são assim, nada a ver isso aqui, nada a ver. Não, muitos crentes hoje têm vivido como pessoas do mundo, ímpios, incrédulos. Até esses dias eu vi um comentário que houve uma festa, não sei se foi do nosso meio, mas que essa festa parecia pior do que festa de descrente. Festa de crente, de escandalizar. Eu falei, meu Deus, isso é normal? Normal, por quê? Porque tem muito crente que é crente, mas ainda não vive como um vencedor. Você acha que todo crente vive como vencedor? Por isso a menor parte vai reinar. Por isso o Senhor diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso não está se referindo à salvação, e sim a quem vai reinar com Cristo. A salvação vai ser aos milhares. Aos milhares. A salvação só requer que você creia com o coração e confesse com a boca. Crer no sacrifício de Jesus, mas reinar com Cristo é outra história. O milênio é outra coisa. Quantos estão me acompanhando, diga amém. Esse é um sinal profético. Israel. Por isso é importante olharmos para Israel, orarmos também por Israel, como a palavra nos ensina. Nós oramos, você não é judeu, como muitos crentes hoje estão inventando essa moda de virar judeu. Judeu não se vira, não é como crente. Cristão você se converte a Cristo. Há uma conversão. Não existe conversão ao judaísmo. Ou você nasce judeu, ou você nunca pode professar que você é um judeu. Nunca poderá dizer isso. Judeu é de nascença. Você tem que nascer judeu. Mas tem igrejas brasileiras. Tudo no palco tem mezuzá, candelabro. O pastor põe quipá. Eu já estou com a quipazinha aqui, ó. Estou ficando careca. Mas põe mesmo quipazinha, fica. Aí eles põem o talite. Vai para Israel, compra o talite. Aí começa a pregar de talite. Porque agora ele é judeu. E aí ensina a igreja. Errado, não existe isso. Tem a igreja e os judeus. O Senhor faz distinção clara. Judeu é o povo de Deus. Jesus é judeu. Porque eles rejeitaram, nós tivemos a oportunidade de também nos tornar filhos. Mas nós não somos judeus. Nós somos adotados. Nós não cantamos até uma canção assim? Fui adotado como um filho, uma coisa assim? Sou co-herdeiro com Jesus. É isso que você e eu somos. Você não é judeu não, filho. Mas nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo, ok? Não há, nesse sentido, acepção. Somos amados, ok? Tanto é que hoje os judeus precisam se converter. Por isso, ainda na grande tribulação, vai ser pregado para quem? Para eles, especialmente para eles. Haverá grande salvação dos judeus aonde? Na grande tribulação. As duas testemunhas. Você acha que está lá para quê? É evidência para que o judeu jamais negue. De fato, hoje você fala de Jesus, eles negligenciam, eles negam.
Para eles Jesus não voltou ainda, eles estão esperando o Messias. Se não fosse isso, nós não teríamos essa oportunidade que nós temos hoje. É porque eles rejeitaram, nós fomos agregados. Os irmãos estão entendendo? Mas eles continuam sendo o povo de Deus. E o Senhor ainda vai salvar o remanescente de Israel. E aonde vai haver a maior parte dessa salvação? Na grande tribulação. Vai ser pregado, lá eles vão falar, pronto, não tem como negar tudo que vai acontecer. E eles vão ver que os crentes estavam certos, que os gentios estavam certos, que de fato o Messias já veio, já morreu na cruz, já salvou. Lá eles vão, por quê? Porque eles vão ouvir das duas testemunhas. Não vou entrar no detalhe das duas testemunhas, no cursão você vai aprender. Se eu falar aqui, eu dou tudo para você. Aí você não vem para o cursão para aprender mais. Mas é muito poderoso. A palavra de Deus é tremenda. Amém, irmãos? Ok? Tudo isso vai acontecer nesse terceiro dia profético. Nós, ali também, de novo, profeticamente, tomando a vida de Davi, podemos dizer que nós estamos vivendo o momento antes de Davi ascender ao trono. Como é que estava ali? Davi estava peregrinando no deserto antes de ascender ao trono, vivendo em cavernas e poços, mas enquanto isso, muitos vieram e se uniram a ele, e o seu exército cresceu e se tornou poderoso. Preste atenção, você sabe que Davi tipifica Jesus, ele é um tipo, ele aponta para Jesus. Lembra da Bíblia, de você olhar para a Bíblia de maneira alegórica, profética? Davi é um tipo de Cristo, ele não é o Cristo, ele aponta para Cristo, traz características de Cristo, assim como José, ok? E tantos outros, o próprio Melquisedeque é uma teofania de Jesus, e assim você vai vendo por toda a palavra de Deus. Isaac é um tipo de Cristo, ok? Não é Cristo, nunca fale o negócio, era Jesus encarnado, não, é um tipo é diferente de ser alguém, ser a pessoa, está claro para os irmãos? Amém? Então hoje podemos dizer, Senhor Jesus, o Rei, herdeiro do trono de Israel, ele tem sido rejeitado pelos seus, sim ou não? Pelos judeus? Até hoje sim, ele está fora, Jesus está fora da visão do mundo. Então aqueles que foram a Davi, depois foram feitos o quê? Capitães, comandantes do seu exército. É a mesma coisa que Jesus vai fazer. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que, por eles estarem participando de suas aflições, também se sentariam em tronos para reinar. Não aconteceu, vai acontecer, e é nesse terceiro dia. Olha lá o texto, Lucas 22, 28 a 30. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os vencedores vão julgar as 12 tribos de Israel, que vão estar assentados com Jesus. É os que se aliaram a ele nesse tempo que ele está sendo rejeitado. Por quem? Pelos seus. Até hoje os judeus não reconhecem que ele já veio. Então em breve o Senhor Jesus vai sentar no seu trono, e nós também nos sentaremos com ele. Você pode dizer amém? Eu sei, é muito comum as pessoas, por serem completamente históricas ao abordar a palavra de Deus, ou até mesmo pessoais demais, eles negligenciam esse aspecto profético, porque a palavra de Deus perde muito sentido, muito do que o Senhor fala. Se você não abordar profeticamente, você não vai conseguir compreender. Você vai olhar e falar assim, não faz tanto sentido. Mas só isso? Mas quando você olha profeticamente, você fala, meu Deus, agora fez sentido, agora encaixou. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Preste atenção, a palavra de Deus é perfeita, e você tem que entender que ela possui várias camadas, amém? Várias camadas. Você não pode ser simplista com a palavra. Você não pode olhar para a palavra e falar, não, nada disso. Tome ela de forma pessoal, histórica e profética. Sempre. Um outro sinal, deixa eu acelerar. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25.
O que o Senhor conta ali? A parábola do bom samaritano. O que o Senhor tinha intenção de mostrar nessa parábola? A hipocrisia dos fariseus. Mas preste atenção de novo, podemos tomar aqui a palavra no sentido alegórico e mostrar como cada personagem ali se relaciona conosco profeticamente. Vamos ler? E entender isso aqui de maneira profética. Lucas 10, 30 a 35. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, da cidade abençoada para a cidade amaldiçoada, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Primeiro personagem, o sacerdote. Descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita, segundo personagem que nós vemos aqui, descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, terceiro personagem, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Amém, irmãos? Preste atenção. Essa estrada para Jericó era um percurso de aproximadamente 30 quilômetros, e era uma descida de aproximadamente 1000 metros. Jerusalém é a cidade da bênção, mas Jericó é um lugar de maldição. E aí o que acontece? Tem esse viajante, o que ele simboliza aqui? O homem sem Deus. O homem vivendo da sua maneira, do seu jeito. Da mesma forma como esse viajante, os homens hoje são roubados e espancados pelo diabo e estão ali abandonados, semi-mortos à beira da estrada. Pode observar que o homem foi deixado semi-morto, não estava morto. O homem estava viajando quando foi espancado e roubado de tudo que ele tinha. Ele não tinha como resistir aos ladrões. A própria força dele, a inteligência dele não puderam guardá-lo daquelas súbitas investidas do inimigo. Por que o homem não consegue? Pode ter dinheiro, pode ter o que for, pode ter arma, pode, ser um militar, não tem jeito, ninguém escapa. Se não tiver Cristo, ninguém pode com o diabo. E assim o mundo tem sido espancado, tem sido atacado pelo diabo, e eles não podem fazer nada. Por isso você vê tanta destruição, tanta miséria, tanto caos. Por quê? Porque o mundo não pode com o diabo. Só o Senhor pode, de fato, derrotar o inimigo. O diabo não pode contra a igreja, não é porque nós somos alguma coisa, é porque nós estamos em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, o diabo está debaixo dos nossos pés. Então, contra nós as investidas do diabo não podem prosperar, porque nós temos o Senhor. Escute, irmãos, aquele homem, como eu falei, simboliza os oprimidos, os feridos do diabo, que se encontram caídos ao longo da estrada, dessa existência humana. Eles não conseguem resolver o seu problema. É necessário que alguém estenda a mão, ou eles vão ficar ali e vão morrer. Consegue perceber que esse é o trabalho da igreja? Quem tem hoje acudido essas pessoas? É a igreja. Você não está aqui talvez desde o princípio, você talvez não teve o privilégio de nascer na igreja, mas como eu também, que era espancado pelo diabo, que era roubado pelo diabo, fui alcançado pelo Senhor. Mas esse é um aspecto final dessa parábola. O homem estava meio morto, não tinha nenhum poder. A única coisa que aquele homem podia esperar era pela compaixão de alguém, ou aguardar a morte. Preste atenção, qual que é o primeiro personagem que passa por aquele homem? O sacerdote. O sacerdote simboliza o que? A lei. Escute, isso é importante você compreender. A lei é impotente para resolver o problema do homem. O sacerdote, ele estava indo de Jerusalém para Jericó.
que aquele sacerdote fez? Simplesmente a Bíblia diz que ele passou de largo. Provavelmente se ele tocasse naquele homem, se ele estivesse morto, ele ficaria impuro cerimonialmente, ele não poderia fazer a cerimônia. Esse é o motivo da impotência da lei para nos salvar. Ela pode mostrar a morte, mas não pode ministrar vida. Por isso que você precisa entender, aqueles que vivem pela lei não podem desfrutar de vida abundante. Por quê? Porque a lei não tem como promover vida, só pode mostrar a morte. A lei vem para mostrar o seu pecado, o seu erro, a sua falha. A lei vem para mostrar que você precisa de salvação. A lei vem para mostrar que você precisa de um Salvador. Porque ninguém pode, de fato, receber vida pela lei. Por quê? Para ter algo da lei, você tem que cumpri-la completamente. E ninguém pode cumprir a lei. O padrão dela é muito alto. As pessoas não conseguem cumprir nem o resumo da lei, que são os 10 mandamentos. O decálogo, quem dirá os 613 mandamentos da lei? A lei é limitada. Por isso que você precisa viver pela graça. Você não merece. Se não for pela graça de Deus, você não pode receber nada. Nós nunca vamos merecer. Por que nós nunca vamos merecer? Porque nós nunca vamos cumprir a lei. Nunca vamos conseguir cumprir a lei. Logo estaremos sempre desqualificados. Pela lei somos desqualificados. Mas pela graça somos aceitos e aprovados. Mas não aprovados pelo que fizemos, aprovados pelo que Cristo fez. Porque agora nós estamos nele. Não tem a ver conosco. Quantos estão entendendo? Diga amém. Os sacerdotes também representam a indiferença. E você vai ver isso por toda a Bíblia. Os religiosos são indiferentes. O homem estava caído ao lado da estrada, mas o que ele fez? Esse sacerdote resolveu caminhar do outro lado. Preste atenção, nós precisamos ter cuidado com o outro lado do caminho, porque o outro lado é o lado da indiferença. E sabe o que é interessante? Aqui você e eu observamos a ironia do Senhor Jesus, porque havia muitos sacerdotes em Jericó naquele tempo, e eles tinham de viajar para Jerusalém para cumprir seus turnos e executar o ministério. Aquele sacerdote certamente ele sentiu paz, porque ele não estava ali se omitindo de ajudar alguém em necessidade, apenas ele não podia deixar isso atrapalhar o ministério sacerdotal dele. A desculpa para ele não fazer o bem era assim, meu ministério não permite. E você vai ver, quando o Senhor curava no sábado, os religiosos atacavam ele. Não pode fazer o bem no sábado. Por quê? Aí eles vão justificar, eu não fiz, não é porque eu não quero, porque eu não sou legal, é porque eu sou religioso. E não existe tal coisa. Se alguém está precisando, o Senhor nos ensina, nós vamos ajudar. Não tem esse negócio, por que eu não tenho problema em tocar no morto? Porque o morto não passa morte para mim, porque agora eu estou em Cristo, eu é que passo vida para o morto. Então não tem essa conversa, em Cristo tudo é diferente, mas pela lei, eu não posso ajudar, eu não posso fazer o bem, aqueles que precisam, não é o padrão de Cristo. Por isso muitos passam para o outro lado, usando como justificativa o seu ministério, a sua religiosidade. Quantos não me acompanham? Diga amém. Depois, quem que é o personagem que vem em seguida? O levita. O que o levita simboliza? Também a religiosidade. Só que o levita não lidava com pessoas.
e sim com coisas, as coisas do templo, diferente do que muitos falam, e muitas igrejas falam que está errado e equivocado. Eu cresci ouvindo isso e falei, meu Deus, toda a vida esteve errado. O povo pensa que levita são os músicos. Aí fala, aquele lá é o levita. Não, não é levita, ele é guitarrista. Levita para guitarrista é diferente. Levita para baterista é diferente. Você está entendendo? Levita é Samuel, que serve ali junto ao profeta Eli, que a mãe dele vai lá e entrega ele, consagra ele para servir no templo, e ele que cuida, ele que limpa, ele que vem aqui, passa a vassoura, passa um pano, ele tem que deixar as coisas tudo organizado. Esse é o levita, ele cuida da estrutura da igreja, mas ele não lida com pessoas, não lida com gente. Preste atenção, a religião é impotente para ajudar o homem caído ao lado da estrada. O levita também ele pode representar aquele tipo de pessoa cheia de curiosidade, interessada, mas que nunca se envolve para resolver o problema. Quantas pessoas se juntam aí ao redor de alguém acidentado na rua, já viu? Tudo curioso. Tudo joatã, né? Fica lá vendo. Ele está preocupado com a vida? Não, ele só quer saber quem que está ali, para ver se não é um conhecido dele. Aí ele olha e fala, esse eu não sei quem é, vai embora. É ou não é? Já viu sangue, já viu o cara estribuchando, já vi tudo, já filmei. Hoje nos nossos é padrão, tem que filmar para botar na rede social que ele viu o acidente, que ele estava lá naquele momento. Veja, mas ele não faz nada. Então o primeiro motivo é curiosidade. Depois ele quer ver se é alguém conhecido. Se não é conhecido, ele sente em paz para não se envolver e ir embora. O levita simplesmente olhou, falou, tem nada comigo esse camarada, e ó, fez o quê? Passou de largo também. É curioso, mas não é compassivo. Quer saber de tudo que aconteceu, mas não faz nada. Gosta de ver sangue, mas não quer ajudar. De novo, foi para o lado da indiferença. De novo, irmãos, eu falo para você, tenha cuidado com o outro lado. Aqueles que viajam no outro lado da estrada, tiraram a cruz do Evangelho. Não cumprem os sofrimentos de Cristo e ignoram o sacrifício do discipulado. Por isso que muitos não gostam do discipulado, porque discipulado é o quê? É lidar com o problema de outros. Mas é isso que Cristo fez, é isso que o Senhor nos ensina. Nós somos indiscipulados, por quê? Porque nós estamos aqui para cuidar uns dos outros e ajudar uns aos outros. Mas há muitos que não querem o discipulado, por quê? Assim como o levita, assim como o sacerdote. Tudo que eles são é religiosos, mas não querem se envolver com pessoas. Incompatível com um cristão. Cristão sem relacionamento, meio estranho, não faz sentido. Que o Senhor Jesus veio e morreu por gente, morreu por pessoas, ele não morreu pelo boi, pelo cavalo, que você vê os ecologistas, ambientalistas e tanta gente defendendo. E vidas pouco importa, se o camarada foi morto, tudo certo, mas se um cachorro é morto, você vai ver placa, cartaz, manifesto. Jesus morreu por gente. Por fim, vem quem? O samaritano. E esse samaritano aponta para Cristo. De novo, não é Cristo, aponta para Cristo, porque nele nós vemos essa expressão de Cristo. O samaritano, ele vai até aquele homem e tem compaixão daquele homem. Preste atenção, ele não quis saber se o homem era judeu ou samaritano. Não sei se você sabe, judeus e samaritanos não se dão. Judeu não aperta a mão de um samaritano. Judeu não conversa com o samaritano. Os samaritanos querem ser judeus. Se espelham, olham para os judeus e é tudo que eles queriam ser.
mas os judeus desprezam. Esse samaritano estava nem aí se aquele era um judeu. A única coisa que ele falou: precisa de ajuda, eu vou ajudar. Está ali caído à beira da estrada, está morrendo. Ele não teve essa mentalidade que não se faz negócios entre eles, mas simplesmente ele teve compaixão. Não foi para o lado da inimizade, mesmo sabendo que o judeu o odiava. Os judeus odiavam eles. Da mesma forma como esse samaritano, Cristo, meu irmão, veio aonde o homem estava. Ele veio até nós. Nós éramos como aquele homem. Tínhamos sido despojados pelo diabo. Nós estávamos feridos e mortos, mas o Senhor, Ele veio ao nosso encontro. Nós não poderíamos ir até Ele, Ele veio até nós. Quem estava perdido éramos nós. Nós estávamos perdidos. Nós fomos encontrados pelo Senhor. Ele nos achou, porque Ele veio ao nosso encontro. Como samaritano, o Senhor Jesus teve compaixão do homem, teve compaixão de nós. É isso que a palavra que diz, fala que o samaritano se compadeceu do homem. Cristo se compadeceu de nós a ponto de ter se entregado por nós na cruz. Por que Ele fez isso? Porque nós éramos amáveis, bons, legais? Não! Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Aquele samaritano ajudou um inimigo, alguém que odiava ele. Preste atenção, da mesma forma eu posso te dizer, hoje o homem odeia Cristo, as nações odeiam o Filho de Deus, mas mesmo assim o Senhor veio nos salvar. Sabe, o problema do homem não é que é um Deus, o problema do homem é Cristo, é o Salvador. Você vai ver anticristo, você não vai ver antideus. Pelo contrário, vamos falar, tenha o seu Deus. Eles não têm problema com essa nomenclatura, mas com Jesus eles têm problema. O mundo odeia Cristo. A palavra diz que o Senhor nos amou quando nós éramos inimigos. Aquele samaritano amou aquele judeu, sabendo que ele era inimigo. Não quis saber das diferenças, apenas ajudou. O que o samaritano fez? Atou as feridas, deitou nelas azeite e vinho. Aqui está mostrando a obra redentiva. O vinho aponta para o quê? Para o sangue. O sangue é antisséptico, o vinho é antisséptico. Estava ali purificando. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, toda injustiça. Aquele samaritano passa o vinho. E aí depois ele vem com azeite. Depois que o vinho vem, depois que o Senhor nos salva, o que Ele nos dá? O Espírito Santo. Aponta para transformação, a cura que o Senhor nos dá através da pessoa do Espírito Santo, é o azeite. Veja a obra do Senhor aqui sendo realizada. Só o Senhor pode fazer isso, aplicar o sangue. Só o Senhor pode aqui nos dar o Espírito Santo. Ninguém pode receber o Espírito Santo se não for por meio da cruz, do sacrifício de Jesus. O Senhor fez isso para nos dar uma nova vida. Aquele homem caído acaba de receber uma nova vida. Amém, irmãos? Depois o que o samaritano fez? Levou aquele homem para uma estalagem. Isso é maravilhoso, a Bíblia é perfeita. Aquele que é achado pelo Senhor, depois ele tem o quê? Abrigo. O dia que você foi salvo, para onde você foi? O dia que você recebeu Jesus no encontro com Deus, ou talvez na célula, você achou um abrigo? Talvez seu abrigo hoje, tem alguns que estão ainda no campo da célula, mas qual que é o abrigo? É a igreja, é isso aqui. Depois o Senhor nos salva. O que o samaritano fez? Que aponta para Jesus. Ele pegou aquele homem e levou para a estalagem, que aponta para a igreja.
E ele chegou ali e fez o quê? Ele pagou. Deu para aquele homem um abrigo, novas amizades, nova casa, nova vida. É tudo que nós recebemos depois que nós somos alcançados pelo Senhor. Escute, meu irmão, tem muitos caídos à beira da estrada que o samaritano quer trazer para a hospedaria. E é isso que nós temos feito, e nós fazemos isso ano após ano, repetidas vezes. A nossa vida é essa, é pegar os feridos que estão caídos, que foram saqueados, roubados, espancados pelo diabo, levamos para o encontro, levamos para a célula, trazemos aqui, e eles encontram uma nova família, um abrigo, sentido, razão agora para viver. Agora eles têm alegria. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com todos vocês. Então olha como é precioso, como é preciosa a palavra de Deus. Algumas coisas Ele fez. O Senhor foi lá e entregou aquele homem naquela hospedaria, mas há outras que Ele nos entrega para fazermos na hospedaria. É o que nós realizamos, cuidamos, acompanhamos, damos a mão para a pessoa. Esse é o papel da igreja. O Senhor pagou quantos denários? 2 denários para aquele homem ser cuidado. E aqui está o sinal profético da parábola. O samaritano deixou o suficiente para cuidar do homem por quantos dias? 2 anos, 2 dias, que representa os 2000 anos. Os 2000 anos, que aponta para esses 2000 anos. Você sabe, um denário é o salário de um dia de um trabalhador, e era o custo também de um dia de comida e abrigo. Aqui o samaritano, ele não fala claramente que ele voltaria, o momento, a hora que ele voltaria, mas ele diz: eu vou deixar pago, e se ele gastar mais, se tiver maiores despesas, pode deixar que eu vou voltar e eu vou te indenizar. Quando que ele volta? No 3º dia. No 3º dia ele volta. O suprimento foi de 2 dias. 2 dias, o suficiente para aquela pessoa estar ali, vivendo a vida, a maneira que ela precisa viver, dentro do propósito de Deus. E depois ele voltaria e cuidaria pessoalmente, que é quando ele voltar, que é o 3º dia, que isso pode acontecer a qualquer momento. Não a volta nos ares, mas o momento invisível. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Ou nós estamos no 3º dia, ou nós estamos entrando nele, baseado naquela conta que eu compartilhei com você do calendário. Se já estamos, o Senhor volta a qualquer momento. Se não estamos, estamos entrando a qualquer momento. E como Ele vem pela manhã, pode acontecer de entrarmos nesse 3º dia milenar e o arrebatamento da igreja acontecer, ou perto disso, antes, também pode acontecer o arrebatamento. Porque para o arrebatamento não existe essa conta. Apenas os sinais que já aconteceram, que já estão acontecendo, já é o bastante para o arrebatamento acontecer. Amém, irmãos? E deixa eu finalizar aqui com mais 2 sinais bem breves. O sinal de Jonas. Jonas também é um símbolo de Israel. Deus, ele disse para Jonas, não sei se você se lembra da história, para que ele pregasse para os ninivitas, para que ele testemunhasse ali para aqueles ninivitas. O que Jonas fez? Desobedeceu. Desceu para Jope. Preste atenção, sempre que desobedecemos, nós descemos espiritualmente. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele tomou o navio para Tarsis. Houve uma tempestade no mar. Na Bíblia o mar aponta para as nações.
Todas as vezes que fala de mar, está se referindo ali às nações. Você vai ver Apocalipse 13:1, quando está falando do mar, está falando das nações. O que aconteceu naquele barco que ele tomou para Tarsis? No momento da tempestade, todo mundo começou a clamar ao seu Deus, enquanto Jonas dormia. E eles exortaram Jonas para clamar também ao Deus dele. E ele diz o que? Eu sou o motivo dessa tempestade. Eu sou a razão desse problema. Os homens tentaram salvar Jonas e finalmente clamaram ali a Deus. Finalmente Jonas clama e ele é lançado no mar. E o que acontece? Ele é engolido pelo peixe. Ele fica 3 dias na barriga daquele peixe. Depois ele é cuspido. Em que dia que ele é cuspido? 3º dia, que é quando Israel, de fato, ali vai experimentar o verão, vai ter ali a sua terra não mais pisada pelos gentios. O que acontece naquele episódio ali? Todos ao verem o que está acontecendo, aquele mar revolto, aquela tempestade, aquele mar revolto, aquele problema todo nas nações, quando eles veem, de fato, aquilo e entendem, eles passam a crer em Deus. Nós vamos observar no final, quando a grande tribulação começar ali de fato acontecer, todos esses sinais acontecerem, nós vamos ver uma salvação em massa. Não vai ter período com maior salvação que esse momento ali da grande tribulação. Uma salvação em massa vai acontecer, porque não tem como negar, não tem como alguém refutar tudo que vai estar acontecendo, todos aqueles sinais que eram já falados, que eram pregados, que eram ensinados, e muita gente falava, isso é história da carochinha, isso é conversa. Jonas foi lançado no mar, como os judeus foram lançados pelo mundo afora na diáspora. Mas esse povo está retornando, esse povo está regressando. Já ficaram os 3 dias na barriga do peixe. E agora eles estão regressando e todos estão vendo isso. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, para nós fica claro. Ninguém olha para isso, e o próprio Senhor Jesus, você viu domingo passado, quando nós falamos ali do sinal de Ló e de Noé, que assim será a volta do Senhor como nos dias de Ló e de Noé. Um outro sinal é Jonas. Por 2000 anos, Israel esteve disperso entre as nações, mas no 3º dia, eles voltam para sua terra. Estão a qualquer momento, isso vai acontecer. Amém, irmãos? O Senhor Jesus diz que o sinal de Jonas é a ressurreição. E por último, o sinal dos samaritanos. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler que Jesus deixou a Judéia em direção à Galileia, mas no meio do caminho ele tinha que passar por Samaria. Como eu já falei, os judeus não se davam com os samaritanos. Eles preferiam dar uma volta, mas fazia com que a viagem ficasse ali muito cansativa. Só que Jesus não deu volta. Ele passa por Samaria. Por que ele não dá essa volta? Primeiro, porque tinha um propósito, ele tinha um encontro ali com uma mulher. Aquela mulher pecadora, que tinha lá já 5 maridos, estava no 6º casamento.
lá naquele poço, na fonte de Jacó. Nós vamos ver que no capítulo 3, Jesus ele se encontra com Nicodemos, mas em nenhum momento ele fala, ele se apresenta para Nicodemos como o Messias. Mas para essa mulher samaritana, ele diz que ele era o Messias, que ela mesma pergunta. Ele diz: eu sou. E quando aquela mulher, ela ouve isso, o que ela fez? Ela chama todos os moradores daquela cidade, e eles creram no Senhor como o verdadeiro Salvador do mundo. Preste atenção, o aspecto profético aqui está no capítulo 4, no verso 40, projeta para nós, João capítulo 4, verso 40 e o verso 43, olha lá. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali quantos dias, irmãos? 2 dias, verso 43. Passados 2 dias, partiu dali para, preste atenção, esse aqui é o sinal profético. O Senhor permanece com os samaritanos, que representam os gentios, que representa todos aqueles que não são judeus, por 2 dias. Ele é rejeitado, primeiro ali, pelos judeus da Judéia. Ele vai aos samaritanos, que queriam ser judeus, mas não eram. E por isso eles representam, todos os gentios. Nós vemos aqui, essa é a sequência do texto. O Senhor fica com eles por 2 dias, da mesma maneira como nós podemos aqui profeticamente dizer, por 2000 anos o Senhor tem estado entre os gentios. Mas no 3º dia ele voltou para onde? Para Galileia. No 3º dia ele volta para os judeus, que é na volta dele, nos ares, e que está para acontecer a qualquer momento. Então esses são os 2 dias proféticos que já, podemos dizer, se cumpriram. Se não se cumpriu diante da conta, está concluindo. 3, 4 anos. Considerando essa questão do calendário, os 2000 anos praticamente estão completos, e o Senhor agora volta para os judeus. Preste atenção, o momento invisível é para a igreja, o momento visível é para os judeus. Então esse momento que todo olho verá é para os judeus. Todos os santos que estiverem ali convertidos também vão participar. Mas esse é o momento, é o 3º dia que ele volta para os seus. Amém, irmãos? Sabe, que você e eu possamos ter os nossos olhos abertos para a palavra, abertos para esses sinais proféticos, que o seu espírito esteja sempre aguçado para perceber. Às vezes você olha para essas verdades e no seu espírito isso muito forte fala, realmente, que você está, olhando para o Senhor, olhando para a palavra, e você tem essa clareza, realmente o Senhor está voltando. Mas se você ainda tem olhado para essas verdades e, com indiferença tratado, ore ao Senhor, fala: Senhor, abre os meus olhos para perceber o mundo espiritual. Os santos que estão caminhando no Espírito não serão pegos de surpresa. Os sinais, todos esses sinais são importantes, mas acredite, mesmo se você não conhecesse esses sinais, só pelo fato de você estar caminhando na palavra, no Senhor, ouvindo o Senhor, sensível à voz do Espírito, você consegue perceber que o
Senhor está à porta. O Senhor está à porta. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de você ficar feliz, de você se encher, sabe, de esperança, falar: breve o meu Senhor voltará, e tudo isso aqui vai encerrar. Nós vamos viver um tempo novo. Nós vamos viver um tempo onde não haverá mais corrupção, engano, mentira, onde não haverá mais dor, enfermidade, choro. Você consegue imaginar como será maravilhoso esse tempo? Irmão, você pode ter a melhor vida que uma pessoa pode ter nessa terra, mas eu tenho certeza, se os seus olhos estão no Senhor, você almeja pela volta dele. Você diz: Maranata. Porque nada se compara à glória que há de vir. Nada se compara ao tempo em que nós vamos estar com o Senhor. Vivemos dias terríveis, complicados, de trevas, densas trevas, onde cada dia que se passa as pessoas estão mais divididas, famílias estão divididas por questões políticas, por ideologias, tantas coisas. E o amor, como o Senhor disse, nos últimos dias se esfriaria. Hoje um pai consegue odiar um filho porque ele pensa diferente politicamente. Por isso nós temos que clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque as coisas vão piorar a cada dia, não vão melhorar. Não fique esperando. Escute, irmãos, eu sei, infelizmente tem muitos irmãos que estão esperançosos por causa da política. Tem irmãos que 2026 vai ser diferente, é ano de política, e está nessa expectativa. Ô querido, acredite no que eu vou te dizer, tire os seus olhos disso. Vai ser mais uma decepção. Independente quem vai assumir o país, se vai ser direita ou esquerda ou centrão, você vai se decepcionar. Por isso, como igreja, você vai ver, nós não militamos politicamente. Não militamos. Só ensinamos: olha, quando você for exercer o seu papel de cidadão, escolha pessoas que se parecem, que têm características da sua fé. É a única forma, a única coisa que você precisa saber. Homens e mulheres que creem na palavra, que são pela palavra. Mas todos aqueles que são contrários à palavra de Deus, você vai descartando. Mas não fique militando, faça isso pessoalmente. Não saia levantando bandeira. Não saia levantando bandeira. Nos últimos dias, uma das coisas que o diabo mais tem usado para trazer destruição tem sido a política. E acredite, por meio da política que o anticristo vai se manifestar e vai conseguir uma aceitação sorrateiramente. Então, por isso, não se iluda, se envolva, mas não tenha paixão. Você tem que se envolver em um nível, mas não tenha paixão. Volte para Cristo, gaste os seus dias que te resta falando de Deus, da palavra, sabe? Vai fazer a sua parte, seja como o bom samaritano que aponta para Cristo, ajude a todos que você puder, seja uma pessoa que de fato brilhe a luz de Cristo. A igreja foi chamada para ser sal e luz. Seja sal, seja luz. Tudo que gera conflito e confusão se afasta. Se você for perseguido, que seja por pregar o evangelho e não por militar politicamente ou por qualquer outra ideologia. Amém, irmãos? 2026 está chegando. É o ano da multiplicação. Mas esse mundo
vai virar uma bagunça, uma confusão ainda maior do que está, acredite em mim. Por isso, esteja com seus olhos no Senhor e na palavra. Você vai lembrar do que eu estou te falando nesse último culto de domingo. Quarta-feira nós vamos estar aqui no nosso culto da virada, o último dia do ano, entrando no primeiro. Mas nesse último domingo do ano, você vai lembrar do que eu estou te falando. Não caia nesses enganos do diabo. Não entre em outras coisas, sabe, que não valem a pena. Se não for para transformar, para abençoar, para curar, para libertar, é melhor você não se envolver. Amém? E aquilo que você tem que fazer, que é obrigado como cidadão, faça, mas faça só você. E guarde para você. Você vai ver como nós vamos viver um ambiente bem melhor no nosso meio. E não vai ter irmão brigando com irmão aqui. E com ninguém. Porque tudo que você vai estar falando vai ser aquilo que traz esperança. Que é a palavra de Deus, é Cristo. Amém? Não se esqueça, estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias serão dias terríveis. Por isso não pense que vai melhorar. Não vai. O Senhor vai te guardar, vai me guardar. Nós vamos viver dias maravilhosos, porque nós estamos no Senhor. Por causa, lembre-se disso, por causa do Senhor. Não é por causa da direita, da esquerda, do centro. Não é por causa de nada disso. O Senhor vai te abençoar, porque você é filho. Guarde isso no seu coração. Amém? Fique de pé onde você está. Como foi os dias de Ló? Como foram os dias de Ló e de Noé? Lembra do culto passado? O aumento da corrupção, o aumento da promiscuidade, tudo que você pensar de ruim vai se multiplicar. Você e eu seremos guardados. Continuaremos desfrutando dos cuidados do Senhor, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Dele espere um ano de multiplicação, um ano de bênçãos incontáveis, um ano de paz, de alegria. Dele, do Senhor, de mais nada. E você não vai se decepcionar. E você vai viver o melhor ano da sua vida. Sabe o que eu creio? Que mesmo em meio ao caos, nós podemos viver uma vida abundante de paz. Paz não é ausência de guerra à nossa volta. Paz é um estado de espírito que só o Senhor pode nos dar. Por isso Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Como que o mundo dá paz? Não fazendo guerra. Como o Senhor dá paz, apesar das guerras, eu durmo tranquilo e tenho esperança que amanhã será um dia abençoado, porque Ele é o meu Deus, porque Ele é o meu Pai, porque Ele cuida de mim. Amém? Esteja apoiado na paz de Cristo. Faça tudo o que você tem que fazer, tudo que o protocolo pede dentro dos parâmetros da santidade. Mas não espere nada desse mundo. Espere sempre do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, eu oro, Deus, por esta igreja, que o Senhor é dono. O Senhor é quem morreu por cada um de nós. O Senhor é o nosso Salvador. Ah, Senhor, só estamos aqui por causa do Teu sacrifício perfeito ali na cruz. Sabemos, ó Deus, que estamos entrando no terceiro dia milenar. A qualquer momento a igreja é arrebatada.
parte dos santos desaparecerão dessa terra, porque estarão com o Senhor diante do trono do Cordeiro. Por isso, Senhor, não nos deixe perder os dias que nos restam com aquilo que de fato não vai acrescentar nada a nós e aos nossos queridos, as pessoas que estão à nossa volta. Senhor, que nós não sejamos aqueles que promovem a guerra, mas aqueles que levam a paz do Senhor. Que não sejamos aqueles que causam tumulto, confusão, mas sejamos aqueles que levam refrigério, que levam alegria, que levam paz. Senhor, que como igreja os nossos sentidos espirituais sejam ainda mais aguçados, para percebermos, ó Deus, que estamos vivendo os últimos dias. Não podemos dizer quando de fato o arrebatamento se dará, ou quando o Senhor voltará, mas podemos dizer, Senhor, pelos sinais e pelo nosso espírito que está conectado com o Senhor, porque o Senhor habita em nós, como diz a tua palavra. Nós temos o Espírito Santo em nós, nós podemos perceber, estamos vivendo os últimos dias. A humanidade tem valido menos, ó Deus, que uma barata, que um rato, que um gato, que um cachorro. Por ela o Senhor deu a vida. O Senhor não deu a vida por árvores, o Senhor não deu a vida por animais, o Senhor deu a vida pela humanidade, porque só a humanidade pode receber o teu Espírito, só o homem pode receber o teu Espírito, que nos é dado no momento em que nós recebemos a salvação. Oh Espírito Santo de Deus, nos leva, Senhor, a viver, ó Pai, os nossos dias de maneira intensa na tua presença e intencional. Que sejamos intencionais, ó Deus, ao pregar o Evangelho, ao viver a vida da igreja. Senhor, que possamos fazer, ó Deus, tudo isso com clareza, com convicção. Que possamos gastar os nossos dias edificando o teu reino, a tua igreja, em nome de Jesus, Senhor, e com alegria, porque é a obra do Senhor, ó Deus, que é realizada através de nós. Não requer, ó Deus, não requer o nosso talento, a nossa habilidade, não requer, ó Deus, a nossa lenha própria. O fogo que consome, o fogo e a chama que é acesa em nós, é mantido pelo Senhor mesmo. O Senhor dá o fogo e o Senhor sustenta esse fogo, como aquela sarça ardente, ó Deus, que não era, Senhor, alimentada pela sarça, e aquela sarça apontava para Moisés, aquela sarça aponta para nós. O fogo estava ali, mas não consumia, e ele permanecia aceso. Assim é o teu fogo em nós, ele permanece e não nos consome, pelo contrário, quanto mais olhamos para o Senhor, mais esse fogo, ó Deus, ele aparece, mais esse fogo, ó Deus, contagia outras pessoas. Oh, que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu oro menos de nós e mais do Senhor, menos da carne e mais do Espírito. Ah, Senhor, que o teu Santo Espírito governe através de nós, ó Deus, tomando o nosso espírito e governando. Que sejamos aprovados, servos fiéis, aprovados, e vão ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração como igreja. Aleluia, aleluia.